como o cristianismo criou e difundiu a figura do diabo. Esse é o Resenha Épica, eu sou Raul Trindade, e hoje a gente está aqui para falar sobre o Coisa Ruim, sobre Satanás, o Tinhoso, o Pata Rachada, Mefistófeles, sobre o cão, sobre aquele, o inimigo, pelo menos da fé cristã. E se você gosta de história, eu sei que você vai se interessar por esse assunto. O contexto que eu vou abordar aqui hoje é o contexto da Baixa Idade Média e do início da Idade Moderna. No entanto, nós vamos voltar um pouco mais para entender como é que se foi construindo essa imagem, essa iconografia de Satanás. Os antigos babilônicos tinham lá a religião de Zaratustra, que personificava tanto o bem quanto o mal. Ou seja, tinha uma figura específica que era uma representação da maldade e do mal. A religião hebraica, os judeus, eles podem ter absorvido, herdado essa representação. E não estranha o fato de que no início do cristianismo, no início da religião católica, lá nos tempos da Alta Idade Média, as representações do demônio fossem representações humanas. Não tinha aquele negócio de pele vermelha, chifrinho, tridente, nada disso. Era aquela representação de anjo caído, uma referência à religião lá dos judeus, à representação do demônio na fé judaica. Essa imagem, essa ideia de demônio, de mal, de diabo, ela vai mudando, ela vai ganhando as características que a gente conhece hoje, principalmente a partir da metade para o fim da Idade Média, o período que a gente chama de Baixa Idade Média. No início, a Igreja Católica tinha uma necessidade de combater as antigas crenças, as seitas que eram difundidas ali na Europa Ocidental. E muitos desses deuses, dessas crenças e dessas religiões foram associados à figura demoníaca, como, por exemplo, a figura greco-românica do deus Pan, que talvez tenha dado aí ao demônio os chifrinhos e características animalescas e monstruosas. O tridente talvez tenha vindo de Poseidon, né, uma ideia de combater as heranças dessa religião greco-romana. O fato é que quando se combateram ali os judeus, quando se combateu a religião judaica, quando essas crenças também conseguiram ser combatidas pela igreja, e o catolicismo passa a se tornar quase que hegemônico, principalmente na Europa Ocidental, o inimigo que sobrou foi Satanás. E ele vai passando a ter mais importância nas narrativas, no imaginário, na vida cotidiana das pessoas. Vai se tornando onipresente, uma majestade do mal, uma figura inevitável ali para a fé, para o cotidiano das pessoas da Idade Média. É um período histórico também marcado por pestes, guerras, também pela chamada Cisma do Ocidente, lá em 1378, quando ocorre uma divisão dentro da Igreja Católica que passa a ter dois papas representando aí a cadeira de São Pedro, digamos assim, um em Avignon e outro em Roma. Tudo isso representava uma quebra da naturalidade, da normalidade, algo que trazia estranhamento, e só podia ser coisa de Satã. E seus representantes também, os feiticeiros, aqueles que tinham parte com coisa ruim. Na Idade Média, o demônio estava solto. Ele não tinha sido completamente vencido. Afinal, não haveria motivo para a igreja existir se assim fosse. A igreja era a principal propagandista do demônio. E dizia que ele estava em todo lugar, sem que as pessoas pudessem perceber a presença dele. Os períodos aí referentes aos séculos XIV e XV, momento ali das ordens mendicantes, dos franciscanos e também dos dominicanos, ocorria ali uma pregação muito didática, falando do final dos tempos, falando para as pessoas terem uma vida digna, uma vida santa, para evitar a ruína eterna, o tormento eterno e a condenação ao inferno, condenação a uma tortura eterna. O problema é que, em vez das pessoas focarem em buscar uma vida religiosa, né, para evitar o inferno, isso causa uma histeria, um medo. Isso deixa uma marca profunda na mentalidade das pessoas da Idade Média, relacionada a uma histeria, um medo desse mal, um medo desse inferno, e que era quase que impossível evitar esse juízo final, esse triste destino, porque o pecado era constante, o pecado fazia parte do dia a dia das pessoas, por mais que elas tentassem evitar. E também passa a ter ali uma mentalidade de que por estar ali no momento de fim dos tempos, né, que o mundo iria acabar,
o demônio estaria desesperado, atuando com toda a sua força, com todas as suas armas, para levar o máximo de almas para o inferno e causar ali quantidade maior de dano que ele pudesse ao seu inimigo, que seria Deus, né, nesse caso. Então, essa ideia de final dos tempos e de que o diabo estaria ativo, agindo ativamente na vida das pessoas, causou esse surto, essa histeria, esse medo coletivo aí nas pessoas. Um exemplo disso aí que eu tô falando é um trechinho lá do Martelo das Bruxas, que a gente vai abordar daqui a pouco especificamente esse assunto aí das bruxas. Mas o Martelo das Bruxas, ele é uma espécie de manual de caça às bruxas que fala ali sobre demonologia, né, sobre como conseguir vencer o mal, vencer as bruxas. Enfim, um dos trechinhos diz o seguinte: em meio às calamidades de um século que desmorona, o mundo em seu ocaso desce para seu declínio e a malícia dos homens aumenta. E Satã sabe em sua raiva que tem pouco tempo. Ilustrando aí esse medo do fim do mundo e essa ideia de que Satã estaria mais ativo devido à proximidade com o fim dos tempos. Uma outra marca da Idade Média é a associação do demônio ao feminino. Existiu ali na Idade Média dois modelos de condutas femininos. Um era um modelo bom e o outro ruim, digamos assim. O modelo bom se referia ao modelo de Maria, a Redentora, aquela que trouxe ao mundo o Filho de Deus, pelo qual todos os pecados seriam perdoados, que o mundo seria remido. Era um ideal de castidade, de pureza, de religiosidade. Esse era um modelo de conduta a ser seguido, a ser buscado para as mulheres. E existia um outro modelo de conduta que era para ser evitado, que era o modelo de Eva, a pecadora, aquela culpada por ter aceitado lá a maçã da serpente lá no Éden e ter condenado toda a humanidade aos tormentos da vida terrena e também da vida pós-terrena, né? do pós-vidas, enfim, do que acontece depois da vida na Terra. A Eva representaria ao mesmo tempo uma vítima, mas também uma cúmplice de Satã. E isso serviu para associar o feminino uma proximidade maior com o demoníaco, com o maligno, com o diabólico. E isso foi personificado, foi completamente associado à ideia da bruxaria e das bruxas. Os eruditos, os teólogos medievais, eles vão considerar a bruxaria o suprassumo da traição satânica, uma associação consciente com o demônio. E essa associação do feminino à bruxaria, ela se dava através da cópula com Satanás. E esses teóricos inquisidores lá da Idade Média tinham longas discussões sobre esse assunto, tentando saber se tinha acontecido ou não esse processo de cópula aí, nesse momento de pacto com Satanás. Era algo que eles gostavam muito de discorrer e escrever a respeito, inclusive. As bruxas, elas causavam esse medo, essa histeria, porque elas seriam uma espécie de veículo para que Satã conseguisse agir no mundo. Mas, de fato, durante a Idade Média, essa associação da bruxaria e do demônio, ela já existia, começou aí. Mas a imagem que a gente tem da bruxa e da bruxaria, essa da cultura pop, ela remete principalmente à Idade Moderna. E esse é o momento em que a gente começa a falar daquele princípiozinho ali da Idade Moderna. Período ali do século XVI, quando ocorreram as grandes reformas religiosas. No caso eu me refiro à Reforma Protestante, à Contra-Reforma. Momento em que essas duas vertentes do cristianismo passaram a disputar quem é que combatia mais o diabo. E fizeram isso muitas vezes competindo para ver quem queimava mais bruxas. Era uma histeria tão grande que centenas de mulheres, embora alguns homens também tenham sido condenados como bruxos ou feiticeiros, centenas de mulheres foram condenadas à bruxaria sem ter nenhuma prova clara. Bom, isso remete àquele período da Inquisição, em que muitas pessoas eram torturadas para assumir a sua associação com o maligno. E, enfim, centenas de mulheres inocentes que não tinham nada a ver com bruxaria acabaram sendo condenadas e mortas. Tudo isso, toda essa violência sendo justificada pela necessidade de se combater esse mal que estava em todos os lugares, era muito poderoso, onipresente, né? Esse medo e essa histeria aí, elas justificavam também a necessidade de
dos missionários, né, serem espalhados aí mundo afora, das ofertas, da arrecadação também de dinheiro, era necessário combater o inimigo dos cristãos, o inimigo da igreja, da fé cristã. Bom, indo aqui para o final dessa conversa, aproximadamente aí 500 anos depois, ainda as religiões cristãs ainda estão combatendo o mal, que está mais presente do que nunca, principalmente no sertanejo universitário. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, segue a gente também no Instagram, tamo lá no Spotify também. Aquele abraço e até a próxima.